Olá, começamos mais um Frente a Frente. Sejam todos bem-vindos ao programa. Nossa entrevistada hoje é a enfermeira Rafaela Siqueira, assessora do Programa Nacional de Imunização e Multivacinação, que atua junto à CESAL, como em todos os estados, por meio das secretarias estaduais da saúde. Nosso assunto, claro, a multivacinação. E, Rafaela, eu dou as minhas boas-vindas a você aqui no programa e comecemos justamente com a campanha, não é, contra a poliomielite, que começou nesta segunda-feira e vai até o dia 30 deste mês. Como, quer dizer, a campanha propriamente dita, né? Como tem se dado essa campanha em meio à pandemia que estamos vivendo? Eu acredito que a presença das famílias, das mães levando os filhos nos postos, não deve estar de acordo com a expectativa dos profissionais da saúde. Isso se confirma? Isso, Gorete. Bom dia a todos. Bom dia, Gorete. Teve início nessa segunda-feira, dia 5, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. E assim como as campanhas que a gente executou anteriormente, a campanha da influenza teve uma grande adesão, né? Mas a campanha da influenza, em seguida tivemos a campanha do sarampo, que foi prorrogada, e agora se iniciou a campanha contra a poliomielite. Então, a gente vem percebendo, não só nas campanhas, mas durante a vacinação de rotina também, uma diminuição da população nessa ida ao posto, né, nessa procura pela sala de vacina. E a gente sabe que é devido ao contexto que a gente está vivenciando, né? O contexto da pandemia pela Covid-19. Então, o que a gente tenta esclarecer a população ao máximo é que nós não temos vacina ainda para a Covid, está em processo de estudos, né, está na fase final. Nós temos uma expectativa de receber entre dezembro e janeiro, essa informação que nós temos, mas nada definitivo ainda, porque ainda está nos trâmites finais. Em contrapartida, nós temos um rol imenso de vacinas disponível para todas as faixas etárias, na verdade, não só para as nossas crianças. Mas desde o momento do nascimento até aquela pessoa mais idosa, o nosso calendário ele contempla essa população. Então, principalmente as nossas crianças, são as faixas etárias que a gente possui maior quantidade de vacinas disponível, né? Então, em contrapartida a não termos a vacina do Covid ainda, temos diversas outras disponíveis na nossa rotina, no nosso dia a dia da sala de vacina para a população. Então, precisamos nos preocupar com a Covid, sim, mas também precisamos nos preocupar com as diversas outras doenças, algumas eliminadas, algumas que ainda há ocorrência de casos. Então, é muito importante que a população, que os pais, eles tenham essa preocupação de manter a caderneta dos seus filhos atualizada. Pois é, porque as crianças, elas não têm a independência, a condição, estão no quadro dos vulneráveis, não é? Então, os pais é que têm que cumprir essa tarefa de levar os filhos aos postos de saúde. É importante que você tenha dito que os postos estão abertos, funcionando, à espera das famílias e as vacinas que são para crianças e para toda a etapa de vida do cidadão, não é? Então, nesse aspecto, vamos focar agora na poliomielite, porque infelizmente ainda não está, é uma vacinação necessária e ela vai de que idade até qual é a faixa etária mais adequada para fazer essa vacinação? E o universo que se espera vacinar aqui no estado de Alagoas. Então, a campanha teve início, né, na segunda-feira. O público-alvo são as nossas crianças de 1 ano a menores de 5 anos de idade e que vão receber uma dose da vacina oral contra a poliomielite, que é a paralisia infantil. A estratégia da campanha de vacinação contra a poliomielite é a estratégia indiscriminada. O que quer dizer isso? Todas as nossas crianças nessa faixa etária, elas irão receber uma dose da vacina oral contra a poliomielite. Então, é importante o comparecimento das crianças nessa faixa etária de 1 ano a menor de 5 para receber a vacina oral contra a poliomielite. Por quê? Ainda existe no mundo 2 países onde há circulação do poliovírus selvagem, que é o vírus da poliomielite.
Então, o objetivo do Ministério da Saúde na execução dessa campanha contra a poliomielite é que a gente aumente as nossas coberturas vacinais e que elas sejam homogêneas em todos os nossos municípios. O que é que eu quero dizer com isso? Que ela seja adequada, maior do que 95% em todos os nossos municípios, para que não haja formação de bolsões de pessoas suscetíveis. Ou seja, eu tenho municípios com a cobertura boa e eu tenho municípios com a cobertura não tão boa. Então, isso acarreta a formação de locais com pessoas suscetíveis à infecção. Então, temos 2 países ainda no mundo onde há Quais circulação são do os poliovírus países, selvagem, Rafaela? Afeganistão e Paquistão. Uhum. São esses 2 países. Então, esse é o objetivo do Ministério da Saúde, aumentar nossas coberturas vacinais para garantir e evitar que o poliovírus selvagem ele ocorra, né, seja introduzido no nosso país, porque nós temos o certificado de eliminação desde 1994. Não só o Brasil, mas todos os países da América. Então, é uma estratégia para que a gente mantenha o nosso certificado de eliminação. Pois bem, tem uma estimativa de 215.592 crianças a serem vacinadas contra a poliomielite, não é? Aqui no Isso é a estado de nossa Alagoas. meta no estado de Alagoas. A nossa meta é vacinar ao menos 95% desse público. Uhum. Pois é. E a vacina está disponível nos 102 municípios alagoanos, não é isso? Está Isso, garantida. isso está garantida, já foi distribuída, e à medida que haja maior demanda, que existe maior demanda, nós estamos com estoque também para enviar uma nova remessa O que aos municípios, mas acontece? Pois não. todos estão abastecidos. O que acontece quando a vacinação não é feita no período adequado? Quando se posterga, vai se postergando, adiando essa vacinação? O ideal é que seja feito dependendo da vacina, tem vacinas que a gente tem uma faixa, na verdade, todas as vacinas têm uma faixa etária que ela deve ser realizada, preconizada, né? Tem uma idade preconizada. Porém, tem um limite máximo que eu posso administrar cada vacina. A partir do momento que o pai ou a mãe, o responsável, ele não comparece com a criança e esse período passa, né? Eu não posso mais administrar aquela vacina. Então, no calendário infantil, calendário da criança, são diversas vacinas. Então, a partir do momento que o pai atrasa, os pais, o responsável atrasa, pode ter algumas daquelas vacinas que a criança ela não possa receber mais. Ela sempre vai ser contemplada com vacinas. Porém, a grande quantitativo que tem principalmente nos menores de 7 anos de idade, menores de 5 anos de idade, se há um atraso muito grande, vai ter vacinas que eu não vou poder fazer. E aí aquela criança ela vai deixar de ser imunizada E fica vulnerável, não é? contra os agentes biológicos. Isso. Ela vai ficar vulnerável às infecções. Rafaela, em que situações deve-se observar na criança para não fazer a vacinação, por exemplo? Um estado febril, agudo, que outras situações podem viabilizar a vacinação nesse período? E as contraindicações, os motivos de adiamento, de uma forma geral, são aquelas pessoas que estão, crianças e adolescentes ou adultos, que estão apresentando algum quadro febril, algum quadro infeccioso. A gente orienta que espere cessar esse quadro, passar para que compareça para vacinação, e o principal motivo de realizar essa orientação é para que não haja associação da vacina com aquele quadro que o paciente estava apresentando, e também para aqueles pacientes que estão fazendo algum tratamento com medicamentos, com drogas imunossupressoras. Então, Há precisa exemplo de realmente aguardar corticoides? a exemplo de corticoides, a exemplo de pacientes que estão fazendo tratamentos oncológicos. Então, realmente precisa aguardar um tempo para comparecer para a vacinação. E agora existem situações em que há realmente a contraindicação da vacinação, né? Como, por exemplo, aquele indivíduo que apresentou uma reação anafilática a um componente da vacina que ele tomou anteriormente, mas teria que tomar uma nova dose. Ou a gente tem vacinas de bactéria e vírus atenuado, ou seja, eles não estão mortos, eles estão atenuados. Então, essas especificamente são contraindicadas para gestantes e para pessoas imunossuprimidas. Mas é feito toda uma triagem desses pacientes na sala de vacina, no momento que eles entram para avaliação, nesse sentido, de fazer essa avaliação.
É importante destacar que a poliomielite, a paralisia infantil, é uma doença contagiosa, né? Que as pessoas têm de ter essa preocupação. É uma doença contagiosa, ela é transmitida tanto através das fezes, que as fezes contaminam o meio ambiente, então pode contaminar alimentos que porventura outras pessoas venham a se alimentar e aí se contaminam, então entra aí também a questão do saneamento básico, né? E também as pessoas que estão infectadas pelo poliovírus selvagem, além de eliminar pelas fezes, ele também elimina por via respiratória, tá? Então, através de gotículas, através da fala, da tosse, do espirro. Então, aquelas pessoas mais próximas estão suscetíveis, claro, se não estiverem vacinadas. Alimentos, água contaminadas, né, podem causar a doença, né? Pode levar a pessoa a ter a doença, né? Isso, pode levar a uma contaminação, e aí, se a pessoa não estiver imunizada, a desenvolver o quadro, que é um quadro de paralisia flácida aguda, né, que a gente chama de PFA. É um quadro que ele vem associado com a febre, e essa é um quadro de paralisia flácida, é um quadro que se instala subitamente, e aí ele evolui, infelizmente, com a perda, com a atrofia daquele músculo e com a perda da função dele, com a perda da mobilidade, que é aquela imagem que a gente sempre vê, né, quando se refere à paralisia infantil. Geralmente acomete membros inferiores de forma assimétrica, mas esse é o quadro característico. Uhum. E como se manifesta as reações, se manifestam, melhor dizendo, as reações da vacina que não devem levar preocupação, sobretudo aos pais de crianças que vão receber a vacina? Porque pode confundir. Hoje nós temos a pandemia da Covid-19 e, de repente, pode se confundir diagnósticos, né? A partir desses sintomas. Isso, o paciente ele não vai apresentar um quadro respiratório, né, que é o principal ponto que a gente correlaciona com a síndrome gripal, que pode ser a COVID-19. Quando a vacina ela é injetável, intramuscular ou subcutânea, pode ocorrer um desconforto local, uma discreta vermelhidão, como também algumas pode levar o paciente a apresentar, aquela criança ou adolescente, um quadro de febre, mas é transitório e autolimitado. Nada que evolui com gravidade. Essas são as reações mais esperadas e as mais brandas. Bem, nós vamos, Rafaela, chamar agora o nosso primeiro intervalo. É rapidinho. Em 1 minuto estaremos de volta. Até já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a enfermeira Rafaela Siqueira, assessora do Programa Nacional de Imunização e Multivacinação aqui em Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Rafaela, em relação, por exemplo, ao mito ou à desinformação, mas eu gostaria que você, como representante da Secretaria Estadual da Saúde, nessa questão da multivacinação e imunização, nos dissesse a diferença
entre a vacina que é dada num posto de saúde e a vacina que é dada numa clínica particular, porque as pessoas às vezes têm dúvidas sobre essa questão e o que se recomenda é a vacinação geral nos postos de saúde, né? O nosso Programa Nacional de Imunizações, ele foi criado em 1973. E hoje ele é referência internacional devido ao grande volume de imunobiológicos e a segurança, né, que a gente oferta para a nossa população. Existe diferença, sim, entre as vacinas que são ofertadas na rede pública e na rede privada. Os esquemas preconizados são um pouco diferentes e, por vezes, a vacina das clínicas privadas, elas abrangem uma maior faixa etária do que a oferecida pelo nosso serviço público de saúde. Por quê? Porque o Ministério da Saúde, ele realiza estudos e oferta as vacinas para aquelas faixas etárias onde haverá um maior impacto para a nossa saúde pública, né? Ou seja, eu imunizando aquela faixa etária, é o que a gente chama muitas vezes de imunização efeito rebanho, né? Eu imunizo uma faixa etária, que é a faixa etária, por exemplo, esse ano vou dar um exemplo, esse ano foi incluso a vacina meningocócica do tipo ACWY, porém ela está ofertada nesse momento inicial apenas para os nossos adolescentes. Por quê? Porque é nessa faixa etária da adolescência que existe a maior quantidade de portadores assintomáticos, ou seja, pessoas que portam a bactéria, transmitem para outras pessoas, mas não apresentam sintomatologia. Então, o Ministério da Saúde ele realiza estudos nesse sentido, de vou imunizar essa população porque eu vou causar um efeito rebanho, eu vou impedir com que ela adoeça e com que ela transmita para outras pessoas. Mas eu ressalto mais uma vez que o nosso Programa Nacional de Imunizações ele é referência internacional. Pois é. E nossas vacinas são seguras, tal quanto as vacinas das clínicas privadas. Pois bem, interessante que você acaba de falar sobre essa faixa etária da adolescência, que é justamente um período em que, por exemplo, a mãe que geralmente leva os filhos ao posto de saúde para fazer a vacinação, já não tem nenhum controle mais, na maioria dos casos, sobre esses adolescentes, para eles terem a responsabilidade de se dirigirem aos postos para tomar a vacina, né? No caso, sarampo, febre amarela, enfim, as outras doenças que estão dentro dessa faixa etária para vacinação também. Então, nesse sentido, o que é que se pode fazer em termos de campanha de vacinação para esse segmento tão específico? Porque fica difícil você... muitas vezes pai e mãe trabalham o dia inteiro, o filho é adolescente na faixa etária de 13, 14 anos, e aí, como fica esse controle? Isso, nesse sentido, né, da vacinação da adolescência, a principal orientação que a gente dá é a parceria com as escolas, porque é onde a gente vai encontrar esse público, né, nossos adolescentes. É a parceria com as escolas para que a gente consiga alcançar esse público, né? Para adolescentes, a gente tem disponível a HPV e a meningo, a CWY, né? Como eu falei anteriormente. Claro, se esse adolescente tiver com todo o calendário dele atualizado, né? Da infância. Senão, a gente vai ter que fazer aquelas doses que, porventura, ele não recebeu na infância. Mas a principal estratégia é essa, porque é uma faixa etária que os pais, ele tem, como você exemplificou, eles têm um menor domínio, né? Então, a gente precisa estabelecer essas estratégias alternativas, sendo a principal a escola. A campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada, né? O que levou a Secretaria a prorrogar essa vacinação? Baixa presença de pessoas ou de crianças nessas faixas etárias também? Isso, o sarampo, contextualizando um pouco, ele foi reintroduzido no Brasil em 2018, então, o Brasil ele tinha um certificado de eliminação do sarampo desde 2016. Em 2018, houve a reintrodução do vírus do sarampo, inicialmente pela região norte, devido à imigração dos venezuelanos, e devido às nossas baixas coberturas vacinais, né, não estavam adequadas, isso fez com que houvesse casos importados e que
a circulação do vírus se mantivesse, porque as nossas coberturas não estavam adequadas. Então, todo esse processo de reintrodução do sarampo, ele iniciou em 2018. Em 2019, o Brasil perdeu o certificado de eliminação do sarampo. E aí o Ministério... Né? Lamentavelmente. E aí, desde então, o Ministério ele vem desenvolvendo estratégias com a finalidade de que a gente consiga novamente obter o certificado de eliminação. E aí, quais são essas estratégias? Desde o ano passado foi instituído a dose zero contra o sarampo com a vacina tríplice viral, que, pelo calendário vacinal, as nossas crianças recebem a primeira dose contra o sarampo com 1 ano de idade. Porém, foi instituída a dose zero, que é uma dose extra. As nossas crianças elas já tomam a partir de 6 meses de idade. E aí, a partir desse momento, além da dose zero, foram instituídas etapas de campanha de vacinação contra o sarampo. Atualmente, aqui está em execução, que iniciou no dia 3 de agosto, está sendo a campanha indiscriminada de vacinação contra o sarampo na faixa etária de 20 a 49 anos. Então, ela iniciou 3 de agosto e ela foi prorrogada até o dia 30 de outubro, exatamente por quê? Porque a gente não está conseguindo alcançar a nossa meta. A nossa meta é vacinar indiscriminadamente, ou seja, uma dose extra, para toda essa população de 20 a 49 anos, 100% dessa população. Então, no momento, a gente está em torno de 44%, tá, dessa população. Então, esse foi o principal motivo para o Ministério da Saúde ele optar, ele determinar essa prorrogação da campanha até o dia 30 de outubro. Pois bem, na questão específica do sarampo, a importância de manter essa vacinação, de torná-la imprescindível, tem a ver com os casos que surgiram, poucos casos, mas surgiram em 2019? Isso, nós tivemos casos em 2019 aqui em Alagoas, depois de muitos anos que nós não tínhamos. Tivemos 4 casos esse ano. Porém, a grande preocupação é porque existem estados no Brasil em que há a circulação ativa do vírus. Não é o caso de Alagoas, mas nós precisamos melhorar, todo o Brasil, na verdade, precisa melhorar as suas coberturas vacinais para evitar, para fazer com que esses surtos cessem, né? Não é o caso de Alagoas, é o caso de outros estados, mas precisamos melhorar nossas coberturas de todas as faixas etárias, porque essa, como eu expliquei, essa é mais uma etapa, né, da vacinação contra o sarampo, as faixas etárias anteriores já foram contempladas desde o ano passado, houve em criança, houve na faixa etária de 5 a 19 anos, atualmente estamos na faixa etária de 20 a 49 anos, então são estratégias que o Ministério está desenvolvendo para a gente aumentar a nossa cobertura de uma forma geral e que a gente consiga conter, né, para obter novamente o certificado de eliminação. Pois é, isso mostra que o vírus está circulando no estado, com os casos que foram registrados já este ano. Quais as sequelas mais graves que se pode observar nas pessoas que tiveram sarampo, muitas vezes fora da faixa etária natural de ter, que é na infância, né? Quais são as maiores sequelas, Rafaela? Então, o sarampo ele evolui com maior gravidade realmente na infância, nas nossas crianças menores de 5 anos de idade. O quadro clínico do sarampo é um quadro de febre, que ele vem acompanhado de tosse, coriza e conjuntivite, e acompanhado também da clínica característica que é o exantema, que são as manchas avermelhadas, que geralmente inicia pela cabeça e se espalha pelo corpo. O sarampo ele evolui com maior gravidade nas nossas crianças menores de 5 anos, principalmente nas nossas menores de 1 ano, e principalmente aquelas que não possuem uma situação social adequada, né? São crianças vulneráveis. Então, a principal complicação associada ao sarampo são infecções respiratórias, né? Pneumonia, também a otite é muito associada como uma sequela, como uma complicação do sarampo. E aí vem a surdez e as complicações respiratórias. Para a população adulta, nem tanto. Geralmente é a nossa criança mesmo que vai evoluir com maior gravidade. Então, por que a gente está imunizando os nossos adultos? Porque a gente não quer que o vírus circule. Uma vez que o vírus circula entre os adultos, vai ser transmitido para as nossas crianças que não estejam imunizadas. Então, por isso, todas as faixas etárias vêm sendo contempladas com a vacina, com essas campanhas de vacinação contra o sarampo. E a transmissão, ela ocorre em quais circunstâncias? O sarampo é uma doença altamente contagiosa
E a transmissão ela se dá por via respiratória, através da fala, da tosse e do espirro, e a transmissão se dá através de aerosóis. Então, em ambientes fechados, quando eu falo, eu tosso ou espirro, os aerosóis eles ficam suspensos no ar. Então, as pessoas que estão dentro daquele mesmo ambiente há o grande risco de infecção, de adquirir a infecção se não estiverem imunizadas. Pois é, e é importante, então, diante desse fato, é que a vacina que está disponível nos postos seja dada. O que é que ocorre nas últimas campanhas de vacinação? A população tem deixado de ir aos postos? Qual é a avaliação que se faz? Nessa campanha especificamente, né, da população de 20 a 49 anos, a gente sabe que esse é um público que não frequenta muito as unidades de saúde nessa faixa etária, é a faixa etária economicamente ativa, geralmente as pessoas trabalham os 2 horários, então a orientação que a gente dá para os municípios, que é quem executa, né, de fato as campanhas, é que busquem estratégias alternativas, parcerias com empresas, que busquem locais onde há grande circulação da população dessa faixa etária, como terminais de ônibus, enfim, todas as estratégias alternativas para tentar alcançar esse público, porque a gente sabe que não é um público fácil de alcançar, mas eu gostaria de destacar também que a campanha está no momento em execução para essa faixa etária de 20 a 49 anos, porém a vacina tríplice viral, que é a vacina que contempla contra o sarampo, ela faz parte da nossa vacinação de rotina, do adulto. Ela está disponível, sempre esteve disponível nas nossas unidades básicas de saúde, para a nossa população até 59 anos de idade. Então, é uma campanha, é um momento de intensificação, mas a vacina ela já sempre esteve disponível nas unidades anteriormente à campanha para a nossa população. Pois bem, em que situações a vacina é contraindicada e como deve proceder a pessoa, né, nesse caso, sabendo que na proximidade de sua casa tem pessoas com sarampo, não é, contaminadas pelo sarampo, então como ela deve proceder para se resguardar, digamos assim, se proteger? Com relação às contraindicações, a vacina contra o sarampo, que é a vacina tríplice viral, é uma vacina de vírus atenuado, então, como eu falei anteriormente, ela é contraindicada para as nossas gestantes, é contraindicada para pacientes imunossuprimidos. Ela também é desenvolvida em ovo de galinha, então, se porventura o indivíduo já apresentou anafilaxia, uma reação alérgica grave, que precisou de internação, então, ele pode receber a vacina? Pode, mas ele precisa de uma avaliação médica prévia e que essa vacina ela seja realizada em um ambiente onde haja uma estrutura e um médico, caso esse paciente venha apresentar uma reação anafilática. Com relação aos cuidados, nós realizamos a vigilância, né? Eu gostaria de destacar que o nosso programa de imunizações ele é ligado a SVS, a nível federal, a Secretaria de Vigilância e Saúde, e a nível estadual, a Suvisa, a Superintendência de Vigilância em Saúde. Então, eu sou ligada à assessoria de imunização, mas nós temos uma área técnica que monitora diariamente as doenças imunopreveníveis. Então, e as doenças imunopreveníveis, em sua maioria, são doenças de notificação compulsória. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que todo profissional de saúde compulsória imediata, na verdade, a maioria. Então, todo profissional de saúde, instituição de saúde, a partir do momento que tem um caso suspeito de sarampo, por exemplo, ele tem a obrigação de comunicar ao nosso CIEVS. O nosso CIEVS, ele é um órgão de vigilância ligado diretamente à Suvisa. O CIEVS é o Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde. Ele funciona 24 horas por dia. Então, nós estamos vigilantes. O profissional, ele tem a obrigação de comunicar ao CIEVS. O CIEVS vai elaborar um relatório e vai realizar as orientações de forma imediata, porque é uma doença transmissível, então esse paciente ele precisa ser orientado que ele vai precisar ficar em isolamento em ambiente hospitalar, se ele estiver apresentando alguma condição clínica que não permite, ele vai ficar em isolamento em ambiente hospitalar, se não, ele vai ficar em isolamento em ambiente domiciliar, exatamente com essa finalidade de quebrar a cadeia de transmissão. E aí as outras medidas de vigilância vão ser tomadas, como, por exemplo, vacinação de bloqueio, realizar o bloqueio vacinal seletivo dos contatos, realizar a investigação de quem foram essas pessoas que esse paciente teve contato no período de transmissibilidade da doença.
Então, assim, isso é feito de forma efetiva e contínua pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, são essas medidas que são tomadas. E aí, todos os contatos desse caso suspeito, porque a princípio ele vai ser um caso suspeito até que seja realizado exame confirmatório, exame laboratorial, todos os contatos serão monitorados diariamente. Então, é importante que a nossa população esteja vacinada, mas na ocorrência de um caso suspeito, todas essas medidas para quebrar a cadeia de transmissão serão adotadas, já faz parte da nossa rotina de trabalho. Isso vale para as escolas em situações normais de funcionamento, né? E pode informar também. Bem, tivemos um probleminha. Desculpa, agora aí, Cláudio. Pois é. A gente vai chamar agora, já está na hora, do nosso segundo e último intervalo. E já já a gente está de volta. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem o novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a enfermeira Rafaela Siqueira, assessora do Programa Nacional de Imunização e Multivacinação, atuando na Secretaria de Estado da Saúde. Rafaela, é importante enfatizar que os postos estão abertos. Apesar da pandemia, os postos não fecharam, as unidades básicas de saúde não fecharam nesse período e que a população e que os profissionais estão lá à espera da população para ser vacinada, não é isso? Isso, nossas unidades básicas não fecharam, nossos postos, nossas salas de vacina estão disponíveis para toda a população e, claro, respeitando as medidas que são necessárias para esse contexto que a gente está vivendo, né? Questão da higienização constante das mãos, do uso obrigatório de máscara, sempre que possível optando por locais abertos para realizar essa vacinação, com relação à sala de espera, sempre optando, transferindo essas pessoas para aguardar numa sala de espera num ambiente maior, num ambiente mais ventilado, que permita o distanciamento social. Pois bem, agora nos fale sobre o trabalho do Programa Nacional de Imunização. Como ele tem sido desenvolvido, sobretudo nesse período de pandemia, em que as atenções do Estado, do país, estiveram voltadas para as ações de saúde que a gente sabe há controvérsias em relação ao que preconiza, não é, a Organização Mundial de Saúde e o que o país começou a ficar fora desse contexto durante algum tempo pela negação, né, da importância de se precaver em relação ao novo coronavírus. Isso, é muito importante manter as medidas, né? A gente sabe que houve uma diminuição na procura da população pelas unidades de saúde, mas é muito importante manter, informar que as nossas salas estão funcionando e que estão disponíveis para toda a população e respeitando as medidas preconizadas, como eu falei anteriormente. Eu queria pedir licença para falar também com relação a outra campanha que a gente vem executando concomitantemente com a campanha contra a pólio, que é a campanha nacional de multivacinação. O público é o público na faixa etária de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade,
O período que será executada será o mesmo período da campanha contra a poliomielite, que é entre o dia 5 e o dia 30 de outubro. E essa campanha nacional de multivacinação, a estratégia dela é a estratégia de vacinação seletiva. O que é que significa dizer isso? Essas crianças e adolescentes irão comparecer à unidade de saúde para atualizar o seu esquema vacinal, levando sua caderneta de saúde, o seu cartão de saúde, o seu cartão SUS, para que ele seja atualizado. Por quê? Porque nós sabemos que nesse período que a gente está vivendo da pandemia, muitas pessoas ficaram com receio de levar suas crianças e adolescentes às unidades. Então, esse mês de outubro, nós temos a campanha da polio, a campanha do sarampo para 20 a 49 anos, que foi prorrogada, mas também nós temos a campanha nacional de multivacinação, que é o momento que a gente está tendo para convidar a população que ficou com receio de comparecer anteriormente, mas que agora, devido à diminuição do número de casos, está mais confiante de comparecer à unidade de saúde e dizer também que nós estamos preparados, como sempre estivemos, né, os nossos profissionais de saúde, para receber toda essa população. Então, esse é o momento para aquela pessoa, aquela criança adolescente que está com alguma vacina em atraso, de comparecer para colocar tudo em dia. Vacinas, por exemplo, contra cachumba, rubéola, coqueluche, diarreia por rotavírus, difteria, tétano, hepatites, enfim, HPV, tudo isso está no bojo, não é, das vacinas disponíveis nesse período e durante todo o tempo normal de funcionamento das unidades básicas de saúde, não é? Isso mesmo, nós temos no nosso elenco diversas vacinas, diversos imunobiológicos que aí vão ofertar proteção contra infecções graves, como gastroenterites, como pneumonias, meningite, infecções crônicas, como hepatite B, nós temos a tríplice viral, que é contra sarampo, cachumba e rubéola, enfim, nós temos um grande elenco de vacinas disponíveis na nossa rotina, né? É um momento de chamamento, essa campanha de convite à população para atualizar com aquelas vacinas que já estavam disponíveis anteriormente. Mas estamos fazendo esse convite agora para que a gente intensifique as ações e consiga colocar tudo em dia, aquelas crianças e adolescentes que porventura estejam atrasados. Rafaela, as pessoas em geral não... É um sentimento que eu posso estar equivocada, mas você, como está na linha de frente das unidades básicas de saúde, pode comprovar ou não. A carteirinha de vacinação, ela deve ser considerada um documento a mais e deve ser bem guardada, porque ali está o histórico de vacinação das pessoas, né? Desde criancinha, vai se renovando. E o que é que acontece hoje? É comum as pessoas perderem essa cadernetinha de vacinação? E o que é que ocorre quando se perde? Se perde no controle, né, das vacinas. Então, nós ofertamos vacinas a partir do momento que o indivíduo nasce. Ele já tem vacina disponível para ele já deve tomar. Então, a caderneta de vacinação é um documento que a gente deve levar para toda a vida, porque está lá nosso histórico todo registrado de todas as vacinas que recebemos. Desde o momento que nascemos até a fase de idoso há vacinas ofertadas e é muito importante esse registro. A partir do momento que se perde essa carteira de vacinação, ou se comparece à unidade e que não levou a carteira de vacinação, a gente considera esse indivíduo como não vacinado. Então, por exemplo, um adulto que compareceu à unidade de saúde e relata que perdeu sua caderneta de vacinação, ele vai reiniciar todos os esquemas das vacinas preconizadas para a faixa etária dele. Uma vez de que, se ele tivesse a caderneta de vacinação em mãos, ele iria apenas dar continuidade aos esquemas já iniciados. Porém, a gente não deixa de vacinar. É muito comum, principalmente os adultos, quando comparecem à unidade, eles não levam a caderneta de vacinação, o cartão de vacina. E é um documento, assim como o nosso RG, assim como o nosso cartão SUS. Então, uma vez que ele compareça e não apresente a sua caderneta de vacinação, a gente vai considerar ele como não vacinado e vai iniciar todos os esquemas disponíveis para a faixa etária dele.
Pois a carteira, ela deve ter a importância devida, mas não deve ser um documento a ser guardado numa pasta onde você não tem acesso. Deve estar sempre à mostra, não é? Um fácil acesso, inclusive para você controlar, não é? As vacinas que você deve tomar, ou que já tomou, enfim, para ter um acompanhamento real da necessidade das vacinas, não é? Isso, exatamente. É muito importante que esteja guardado junto com os outros documentos que a gente guarda, como o título de eleitor, nosso RG, Mas certidão de título de eleitor a gente casamento, só usa enfim. praticamente uma vez ao ano, a cada 4 anos. Eu falo sobre a importância de manter esse documento à vista, porque a vacinação ela ocorre em diferentes momentos, né, durante o ano, não é verdade? E muitas vezes a pessoa não leva a carteira quando vai fazer a vacinação no posto, porque ela estava inacessível, não lembra onde guardou, enfim, há situações parecidas. Eu já vi, já assisti muitas pessoas quando vão fazer vacinação e dizem, não sei onde guardei, não lembro onde coloquei, enfim, coisas do tipo. Isso é muito importante que ela esteja sempre disponível, né? Porque aquele adulto que tem o seu esquema completo de todas as vacinas disponíveis para a faixa etária dele, ele vai receber um reforço a cada 10 anos do tétano, por exemplo, né? Então, são 10 anos, né? É um Sim. período grande, então precisa estar guardado no local seguro. Uhum. Aqueles que são contemplados com a vacina da influenza, então, irão receber todo ano, durante a campanha, aquela dose da vacina da influenza. Aham. Pois bem, agora em relação ao cartão SUS, seria interessante que todo cidadão portasse, junto com seus documentos, também o cartão SUS, porque independentemente de ter o cartão ou não, vai para a rede e é assistido, e é atendido, não é? Mas qual a importância de se tirar esse documento e tê-lo sempre à mão? É de extrema importância, principalmente porque esse é um ponto muito importante, é o nosso registro que nós realizamos desse indivíduo que recebeu a vacina. Então, o registro das doses administradas, ele é realizado no nosso sistema de informação, é um sistema online, e para o cartão SUS, ele é um campo obrigatório para eu realizar esse registro. Então, eu coloco data de nascimento, o nome do paciente todinho, todas as vacinas que ele recebeu naquele dia que ele compareceu à sala de vacina, e tenho que colocar o cartão SUS. Isso é um documento de identificação do paciente. Isso tem um grande impacto para a gente da vigilância, no seguinte sentido: quando nós calculamos a cobertura vacinal, o sistema ele puxa para a gente aquelas doses identificadas. Inclusive, é um problema que nós estamos tendo, nós, não só Alagoas, mas todo o Brasil, porque houve uma mudança no nosso sistema de informação, no nosso sistema onde é realizado o registro. Desde novembro do ano passado, houve essa mudança. E as nossas coberturas, a gente sabe que esse é um dos fatores de que teve uma grande queda devido a essa dificuldade de inserção do dado do indivíduo no sistema, pela ausência do cartão SUS. A ausência do cartão SUS faz com que a informação não migre do sistema que ele é inserido para o sistema que a gente realiza, são sistemas distintos, para o sistema que a gente realiza a análise, que a gente retira os dados para fazer a análise das coberturas vacinais. Então, esse ponto de cartão SUS, nesse momento, para a gente, desde novembro do ano passado, está sendo um ponto crucial, porque se eu não identifico corretamente o paciente no momento que eu registro aquela dose que eu apliquei nele, isso vai impactar diretamente quando a gente for calcular as coberturas vacinais. E aí eu não vou ter um dado real, que a gente sabe que é o que a gente que está acontecendo hoje, não só em Alagoas, mas em todo o país. Sobretudo para a elaboração de estatísticas, né? É fundamental se ter dados, né, que estão contidos no cartão. Estamos com um probleminha, mas já estamos no final da nossa entrevista, infelizmente, e eu quero comunicar a Rafaela Siqueira que foi um prazer tê-la aqui no programa. Algumas considerações, Rafaela? Já voltou o sinal aí?
Então, eu gostaria de agradecer o convite para participar, poder falar das campanhas que nós estamos desenvolvendo no momento, né? Campanhas a nível nacional, todo o Brasil, a campanha do sarampo, campanha da polio, da multivacinação, e falar um pouquinho do porquê é tão importante, está sendo tão importante a execução dessas campanhas. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Agradeço também a você que nos assistiu. Até o nosso próximo programa.